Então, pessoal, para fixar a ideia de domínio, contradomínio e imagem da função, vamos fazer esse exemplozinho aqui, certo? Imagine que você tem essa função y igual a x ao quadrado menos 1, certo? Essa funçãozinha dada por essa lei de formação, e você queira aplicar essa função nesse domínio aqui, certo? Quem é esse domínio? O domínio vai ser o conjunto X, certo? Eu que inventei esse conjunto X aqui para ser o domínio, certo? E quero que o conjunto de saída, que é o contradomínio, seja o conjunto dos números inteiros, certo? Então, relembrando a ideia anterior, o que a gente tem que fazer para poder encontrar a imagem dessa função, certo? O conjunto imagem dessa função. É simples, é só você aplicar a cada valorzinho do domínio a função, né? Você aplica a função e vê para onde é que vai as setinhas. Onde é que chega essas setinhas? Em resumo, é isso. A imagem vai ser os valorzinhos que recebem a setinha vindo aqui do domínio, certo? Para simplificar, vamos pensar assim, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula a imagem de uma função? É só você, no lugar do x, você coloca os valorzinhos que você quer calcular, certo? Imagina a maquininha lá, você colocou na entrada dela o 2. Qual o valor que ela vai te dar se ela está usando essa função aqui? É simples. Você vai escrever a função toda normalmente, só que no lugar do x você vai colocar o 2, porque esse 2 aqui é um valor de x, certo? O valorzinho da entrada é um valor do x, certo? Então, no lugar do x você coloca 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 1, que dá quanto? 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 1 dá 3. Então, a primeira imagem que a gente obteve aqui é o 3. Então, essa setinha vai para onde? Ela vai fazer assim, ó. Vai dar essa curva aqui e vai vir para o 3, certo? Ah, então o 3 já é um valorzinho que eu vou colocar aqui, ok? Então, eu vou colocar já aqui um valorzinho da imagem, certo? Por quê? Porque o 3 é imagem do 2, certo? A gente fala assim. Então, vamos lá. Aplicando o 3 agora nessa função aqui, como é que vai ficar, então? Eu vou colocar aqui y, aí eu escrevo a mesma função, olha só. X ao quadrado menos 1. Só que no lugar do x eu vou colocar o valorzinho da entrada. Quem é o valor da entrada aqui? 3. Então, no lugar do x eu vou colocar o 3, certo? Então, no lugar do x vai ficar 3. 3 elevado ao quadrado menos 1. 3 ao quadrado dá 9, né? 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 1 dá 8, certo? Então, esse valorzinho vai aparecer lá embaixo, né? O número 8, certo? Pergunta, esse 8 realmente está aqui no contradomínio da função? Tá, sim, porque o 8 é um número inteiro, ó, tá certo? O 8 é um número inteiro, então ele realmente está aqui. Eu só não escrevi aqui, porque eu não ia escrever aqui até infinito, né? Para poder adivinhar que o 8 tinha que aparecer, certo? Mas o 8 está nesse conjunto, certo? Então vamos lá. Resumindo, o 8 é a imagem do 3, certo? Então, eu já escrevo aqui que o 8 está no conjunto imagem da função, certo? O 5, como é que eu vou achar a imagem do 5? A imagem do 5 vai ser o y, um valor de y,
Aí você repete a função do mesmo jeito, x ao quadrado menos 1. Só que no lugar do x você vai colocar 5. Então vai ficar 5 ao quadrado menos 1, certo? 5 ao quadrado dá 25, 25 menos 1 dá 24. Então, o valor de y, que é a imagem do 5, é o 24. Também não aparece aqui, né? Ó, que era um valor muito grande, não tinha como escrever aqui dentro desse diagramazinho aqui, certo? Mas o 24 está aqui nesse conjunto. Por quê? Porque o 24 é um número inteiro, certo? Então, vamos lá. Quem é a imagem do 5, então? A imagem do 5 é o 24. Então, no conjunto imagem, a gente já tem mais um valorzinho aí, ó, que é o 24. Será que a gente tem outro valor aqui? Vamos ver. Menos 2, como é que eu acho a imagem do menos 2? No lugar do x aqui, eu vou colocar menos 2. Então, vamos lá. Fica y igual a x ao quadrado. No lugar do x, vai ficar menos 2. Então, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, menos 1 aqui da função, né? Quanto aqui dá? Menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, né? Você vai fazer o jogo de sinal, porque vai ter menos com menos mais, então vai ficar 4 positivo, certo? Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 4 positivo com menos 1 dá 3. Opa! O que houve aí, gente? Repetiu o 3? Como assim? Pode repetir o 3? Pode sim. Então, essa setinha vai para onde? Vai para o 3 também, certo? Quer dizer que pode ter dois valores no domínio com a mesma imagem? Pode sim, pode ter dois valores diferentes no domínio com a mesma imagem, certo? Tá aí um exemplo, ok? Então, como eu já coloquei que o 3 é a imagem aqui, ó, foi o primeiro número que eu coloquei, eu não vou colocar de novo, certo? Senão, porque a gente não pode repetir, quando a gente escreve conjunto, não pode repetir os elementos assim, ó, certo? Então, não vou repetir novamente, porque o 3 já está aqui, certo? Então, vou fechar aqui e acabou que o conjunto imagem vai ser quem? 3, 8 e 24, certo? Relembrando, ó, o que a gente viu, o conjunto imagem é um conjuntinho que está aí dentro do contradomínio, certo? Ó, certo? E quem é o conjunto imagem? Para ficar mais claro ainda, são os valorizinhos que recebem as setinhas, ó. Essa ideia é para ficar bem clara na cabecinha de vocês, ó. O conjunto imagem, se a gente está usando essa representação aqui de diagramas, o conjunto imagem é o conjunto dos números, é cada númerozinho que recebe as setinhas, certo? Então, acho que ficou entendido. Vamos entender como é que a gente sabe se uma expressão é uma função ou se não é uma função, certo? Então, vamos lá. Valeu e até já no próximo vídeo.